Continuando a reflexão sobre a campanha da fraternidade, fraternidade, diálogo e compromisso de amor, né? Do que era dividido, ele fez uma unidade, Cristo é a nossa paz. Vamos ver alguns pontos que são importantes para ajudar-nos a refletir a campanha da fraternidade deste ano de 2021. Primeiro, a conversão ao diálogo, que é compromisso de amor. Sem a conversão, fica comprometida a nossa abertura à campanha da fraternidade. A conversão é o primeiro elemento. Depois, como redescobrir Cristo no caminho. Ele é a paz, né? A paz do ressuscitado que nos une. Caminho que nós seguimos. Como descobrir Cristo caminhando conosco como uma paz, né? Como ressuscitado. É importante ter esta perspectiva. Depois, a conversa do caminho, como Jesus conversava com os discípulos de Emaús no caminho, ele ia conversando com os discípulos e os discípulos sem perceberem quem era ele. E depois o seu coração ardia, né, dos discípulos, e só foram perceber que ele era o mestre quando ele se reuniu e ao partir o pão, viram que era Jesus. A conversa no caminho que vai ardendo o nosso coração até ele ser convertido. Depois, neste tempo de crise que nós vivemos, e de pandemia, de sofrimento tão difícil, como contemplar a realidade com uma agilidade de coração. Esse tempo de crise tão difícil, né, que nós atravessamos na realidade de hoje. Como contemplar, com um coração ágil, contemplar a realidade. Não ser uma igreja fechada, não ser um cristão fechado, mas um cristão que é inserido na sua própria realidade, nos seus próprios desafios, os desafios culturais, desafios políticos, desafios sociais, desafios religiosos, que todos nós vivemos. Como contemplar nesta realidade, né, com agilidade, com um coração aberto. Né? É uma outra proposta de refletir a campanha da fraternidade. Depois da fraternidade, o diálogo. Novas cruzes não são respostas para a paz, né? Novas cruzes, né? Realidade em que nós vivemos hoje, com a pandemia, com o sofrimento de tantas pessoas, né? Como abraçar cada dia este caminho para a nossa vivência, né? Como centralizar em Cristo a unidade e a nossa experiência. A violência nunca será a saída. No mundo de hoje, apesar de muitas vezes as pessoas se agarrarem às atitudes de violência como saída, mas ela nunca será a saída, será sempre um aprofundamento da crise e do ódio. Então a saída mesmo é a paz, e a paz é Cristo, que torna tudo uma unidade. Depois, não se deixar pegar pelo preconceito, pelo racismo, pelo ódio, né? Que nos distancia, que nos fragmenta, que nos divide. Mas se apegar nem mesmo à violência religiosa, né? O preconceito religioso, mas reconhecer a presença de Deus também em outras experiências de fé, em outras experiências de credos também. Então, como deixarmos que a palavra de Deus de fato seja aquela que nos lance e nos faça converter neste caminho. Então são propostas interessantes para esta primeira parada da campanha da fraternidade. Depois é importante também olhar a partir do texto dos discípulos de Emaús, como é que os discípulos abriram os seus olhos no caminho com Jesus, quando Jesus conversava com eles e eles ardiam o coração. Os discípulos abriram os olhos e reconheceram que era o Senhor ao partir do pão. Fica conosco, Senhor, já é tarde. E Jesus ficou com eles naquela noite. E ao partir o pão, eles abriram os seus olhos da fé. Como abrir os olhos da fé, da nossa fé, ao partir o pão com os irmãos, com os que mais necessitam, com os que mais precisam? É uma proposta que deveremos levar adiante. Depois, reconhecer essa diversidade que é o mundo, que é a igreja, que é a sociedade, e que nos conduz para um ponto essencial, a unidade. Tão diversa, que é cheia de várias interpretações, de várias realidades, de várias experiências, mas que devem todas convergir para uma única unidade, que é Cristo. Como nos deixar encantar, como nos deixar envolver por esta experiência, e a campanha da fraternidade nos dá as luzes e o apelo neste tempo.
né? Depois, enraizados, né? Como é que enraizados no amor misericordioso de Deus, revelado em Cristo Jesus. Somente se for enraizado no amor que nós podemos fazer com que a diversidade se torne uma unidade, né? Naquele Deus que revela Jesus Cristo para todos nós. O Evangelho é a força de Deus que derruba os muros. Muros que são construídos pela ignorância, que são construídos pelo ódio, que são construídos pelo preconceito, que são construídos pela inimizade, que são construídos pela violência. Como derrubar estes muros que nos impedem de reconhecer o outro como meu irmão, de reconhecer o outro como a minha família, como reconhecer o outro como parte da sociedade? Somente em Deus, somente em Cristo, que é a unidade, e Deus é a força para derrubar estes muros. Porque sem a força de Deus, nossas limitações não vão conseguir derrubar muro algum, muito menos construir as pontes necessárias para fazer o caminho seguir adiante. Então, quem derruba estes muros, que nós construímos pela violência e pela ignorância e pelas nossas resistências, é Cristo que é a nossa paz. É Cristo que faz a unidade e derruba todos os muros que existem. O muro do orgulho religioso, né, que impede de nos aproximar do outro, que impede de ver o outro como irmão, né? Cristo é quem derruba este muro, a paz, né? Criar, então, a partir desta experiência, uma nova humanidade. É este o apelo da campanha da fraternidade. Derrubando estes muros, derrubando estes preconceitos, criar uma nova humanidade, uma humanidade centrada na unidade que é Cristo, uma humanidade que pensa o amor do próximo, uma humanidade que se preocupa com o outro, que vê o outro como irmão, que quer o outro como seu irmão. Uma humanidade que não se fecha, mas que vê no Cristo, unidade da paz, um caminho sincero e verdadeiro para sermos a paz do mundo inteiro. Então, deixemos-nos encantar por este apelo da campanha da fraternidade, que é centrada na palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Efésios. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. E aí, para finalizarmos, alguns outros pontos interessantes para colocar Cristo, nossa paz, na unidade da nossa vida, que é necessário promover o diálogo ecumênico. Então, o diálogo reconhecendo também nas outras expressões de fé esta presença de unidade, né? Nós deveremos promover, isso são ações importantes que devem ser colocadas em práticas, né? Aprender a ter uma convivência interreligiosa, uma convivência pacífica interreligiosa, reconhecer que outras religiões têm também as suas formas de expressão, o seu modo de viver a sua fé, e nós não podemos pensar que somos os únicos e outros não podem de maneira alguma, se não for entrando. Não, viver a convivência interreligiosa, ter naquilo que nos aproxima, que nos une, fazer o possível. Aquilo que é possível juntos fazer para o bem da humanidade, para o bem do outro, por que não nos colocarmos nesta mesma prática da unidade? Uma boa convivência interreligiosa é necessária no mundo de hoje, é necessária nos nossos tempos em que vivemos. Superar, então, entre nós a violência, né, com esta realização da campanha da fraternidade, se nós exercitarmos com total disponibilidade, supera a violência, superar essas divisões, né? E, por fim, ter este cuidado zeloso da casa comum. Como o Papa Francisco já havia colocado lá na encíclica Laudato Si, né? A preocupação com a casa comum, que é com o planeta inteiro, em que todos nós fazemos parte, né, pela obra do Criador. Então, nos preocuparmos com essa casa comum, onde todos nós habitamos, onde todos nós vivemos, né, este dom do amor de Deus que Ele nos deu. Então, fica aqui o grande apelo para todos nós. Isso pode ser trabalhado nos grupos comunitários, pode ser trabalhado, como já disse no outro vídeo, nas escolas, pode ser trabalhado
nas famílias esta consciência e este comprometimento. Que Deus possa nos iluminar para vivermos bem neste tempo quaresmal, neste tempo a busca da Páscoa e também da vivência profunda da campanha da fraternidade. Não nos esquecendo que a campanha da fraternidade tem um apelo de uma coleta sempre para nos ajudar nos projetos sociais que a Igreja faz a cada ano. Então, este ano, no dia 28, tem também a coleta da campanha da fraternidade, que é importante para os projetos sociais que a mídia não mostra, a mídia tradicional, mas que são tão necessários que a Igreja acompanha durante todo o ano projetos sociais de ajuda humanitária às pessoas necessitadas a cada campanha da fraternidade. Então, a sua coleta não é em vão, a sua coleta é para ajudar aqueles que precisam. Fica uma parte para os projetos sociais da Diocese e uma outra vai para o Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB, que ajuda nos projetos que são acompanhados pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também pelo Conselho Nacional de Igrejas. Então, deixamos nosso compromisso com o gesto concreto da campanha da fraternidade. Deus abençoe a todos. Até uma outra oportunidade.